tudo bem? Eu me chamo Pris Vieira e esse é o segundo vídeo da série sobre descansar em Deus. Hoje eu vou falar sobre o Salmo 55, alguns versículos do Salmo 55. Vamos começar focando no versículo 22, que é bastante conhecido. Acredito que você já tenha ouvido falar, você sendo cristão ou não, você já deve ter ouvido falar desse versículo. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Algumas outras traduções falam: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. E eu gosto sempre de refletir, né, de tentar olhar. Quando a gente tem um versículo, é bom a gente olhar o todo. É assim que você deve, né, estudar a Bíblia, né? Você não se ater só aquele versículo. E Salmos, né, é um livro que todo mundo conhece. E geralmente a gente tem uma passagem que a gente gosta e recita, mas às vezes a gente não conhece, né, o todo. E se você for ler todo esse capítulo, você vê como que o salmista, na verdade, no início ele começa escrevendo num estado completamente avesso à entrega no caminho ao Senhor. Vamos observar. Nos versículos 2, 3, 4 e 5, até, na verdade, dos 2 até o 8, a gente sabe, né, que Davi era um rei e ele enfrentava diversas batalhas literais, né? Hoje a gente fala de batalhas para dizer das dificuldades da nossa vida, mas ele enfrentava de fato, ele literalmente batalhas. Como rei, a responsabilidade dele era enorme. E ele era humano como todos nós. E a gente consegue ver um Davi aqui depressivo, ansioso e sim muito preocupado. Veja só, vê se você não concorda comigo. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam. Estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como o da pomba. Voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Aí você vê, quem nunca, né? Imagina aquela situação que às vezes a gente é tão tensa, é tão difícil, que a gente sente vontade de fugir. A gente sente vontade de ficar, quem me dera, ir para bem longe dessa situação, porque a gente já não vê mais condições físicas e psicológicas na gente de encarar aquilo. E parece que dia após dia aquilo continua acontecendo. E Davi, ele estava nessa situação aqui. Olha o que ele descreve: meu coração está acelerado. Isso me lembrou muito crise de ansiedade. Quem já teve ou quem sofre com isso já ouviu falar ou convive com alguém que tenha isso. Um dos sintomas é isso: pânico, pavor. Ele fala que os pavores da morte me assaltam. Imagine a situação de total desespero que ele se encontrava nesse momento. O temor da morte era tão grande que, na verdade, ele queria fugir daquilo, sair, porque não via solução. E isso é realmente tenso. Mas Davi, ele tem uma característica muito interessante. O Davi, se você ler Juízes, Crônicas, Primeira Reis, Segunda Reis, falam, né, das trajetórias dos reis. Ele é um dos reis, né, ele é, acho que foi o principal rei de Israel. E na verdade você vai ver a trajetória dele de ascensão, queda e momentos turbulentos, mas em todos os momentos
Ele desfrutava dessa característica interessante, que é recorrer a Deus, seja qual fosse o estado dele. Então, tá depressivo? Ore. Tá com medo? Ore. Tá ansioso? Ore. Davi, ele fazia isso. Perdeu a esperança? Tava orando. Ele podia não ter motivo algum, nem condições de falar. E ele recorria ao Senhor. Tava arrependido, errou, o que fosse, ele orava. E aqui a gente constata, continua lendo, você vê ele falando dos inimigos, das batalhas, das dificuldades. Só que aí você chega aqui no versículo 16, ele vem e começa. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá. Então, aqui você já viu um posicionamento diferente. Ele começa no desespero, naquela angústia, e já falando, Deus, que me dera se eu me tirasse daqui. E aí, conforme ele vai considerando a quem ele estava recorrendo, ele vai e fala, eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado. Aquela situação que você já tá, sabe? Quando você tá numa situação que parece que só pensa naquilo e não tem jeito, e você de manhã, de noite, de tarde, até se você é do tipo que gosta muito de falar, você se torna chato, né? Porque só fala daquilo. E aí ele fala que eu choro angustiado e ele ouve minha voz. Então a melhor coisa é a gente recorrer ao Senhor, seja qual for o momento. E ele declara que Deus é a sua salvação. E é aqui que ele tem a esperança renovada. E aí, por fim, então, depois disso, ele conclui e fala, entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. É muito bonito, porque você vê a humanidade dele aqui. É porque às vezes a gente cita esses versículos bíblicos meio que numa forma imperativa. Confia, sem confiar. E aqui você vê que a confiança às vezes vai vir mesmo acompanhada de sentimentos contrários. Confiar em Deus mesmo que às vezes as lutas são tão grandes e o seu coração, a sua mente, ela vai ser contrária a isso. Ela vai dizer, não aguento mais, eu quero desistir. E aí começa a vir pensamentos mesmo de desânimo, de desistência. Mas a fé ela está no nosso espírito, a fé ela é espiritual, a fé que vem de Deus. Ela é dada pelo próprio Espírito, então é o nosso espírito, e não importa como esteja o nosso corpo, não importa como esteja a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, às vezes as nossas emoções, nossos sentimentos já vão estar em frangalho, já vão estar uma bagunça, já nem vai ter mais força. Mas aí lá no nosso espírito uma voz vai dizer, continue acreditando, creia, vale a pena. E é isso que é fé. A fé, ela não é você estar sempre sorrindo, você estar sempre, não consegui. A fé, às vezes, você vai estar chorando, você vai estar todo dolorido. Mas você vai respirar fundo e falar, eu sei em quem eu tenho crido. E entregar suas preocupações a Deus é isso, Deus, eu tô preocupado, eu tô ansiosa, mas toma aí. Toma aí. Porque eu creio que o Senhor é a solução para qualquer situação na minha vida, mesmo essa situação que para mim não tem jeito. E é como o Espírito Santo, né? Lá no jardim, lá no início,
A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Ele estava gerando a vida. E da mesma forma é com a gente. Muitas vezes a gente está numa situação ruim, ou de espera, de escassez, de solidão, de carência, e mesmo que seu coração queira dizer que acabou, que não vale a pena, você respira fundo e fala: Senhor, eu confio em Ti. Eu estou aqui, debaixo dessas águas, no meio desse caos, dessa situação sem forma e vazia. Mas eu sei que o Teu Espírito paira sobre essas águas do meu coração, sobre as águas da minha vida, e está gerando. E quando finalmente chegar a hora, Deus vai dizer: haja luz. Estabeleça-se a ordem sobre o caos. Você imagina? Ele é o Criador de todas as coisas. Você imagina o nada se tornar tudo isso que você conhece. E até que não conhece. Que a imensidão do universo, quem conhece? E por que não pode ser assim também com a sua vida, com a nossa vida? Então, persista, creia, persevere, entregue o seu caminho ao Senhor. Descanse nele. Descanse que Ele está gerando, Ele está criando. Espírito de vida, da própria vida de Deus, está gerando esse Éden, esse paraíso na sua vida. E aí você finalmente vai poder dizer: valeu a pena. Vale a pena. Vale a pena acreditar em Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus das alturas. Aí vem, né, os cânticos, né? Como também tem uma passagem da Bíblia que fala: nossa boca se encheu de riso. Mas é isso mesmo, esse é o nosso Deus. E nós somos os justos que cremos independente das circunstâncias. E seja qual for ela, busque a Deus. Nele você vai encontrar toda a força que precisa para prosseguir e aguardar a voz dele bradar do céu, dizer: haja luz, vença, faça, seja, cumpra seu propósito que eu estabeleci para você. Vale a pena mesmo crer nesse Deus maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado e eu quero aproveitar para te convidar para curtir o meu canal, curtir esse vídeo, dar um like e compartilhar. Se fez bem para você, pode fazer bem para muitas pessoas e é esse o meu intuito, compartilhar tudo que está no meu coração, tudo que eu tenho aprendido na caminhada da vida, nessa longa estrada da vida, vou andando e não posso parar. Então, que não fique só aqui, mas que vire aí um compartilhamento, aí uma onda de good vibes, uma onda de coisa boa aí, uma onda de paz e descanso para as nossas vidas. Um beijo, até mais.